Fala galera Smart, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live, sempre com smartanos convidados, smartanos que estão fazendo acontecer no mundo dos leilões, ok? Nosso convidado de hoje é o Otacílio, meu conterrâneo aqui, ó, tá pertinho de Nova Lima. O Otacílio está fazendo a transição para se tornar investidor profissional de leilões e vai contar para vocês a trajetória dele no mundo dos leilões. Fiquem aí, vocês vão curtir a história, as arrematações do Otacílio. Fala, Otacílio, bom demais, meu parceiro. Obrigadão aí pela presença. Prazer estar com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia. O Otacílio, gente, se organizou aí, leva a filha na aula mais cedo e tal, falou assim, não, Pedro, vamos organizar que eu consigo estar presente na live para passar conteúdo para essa galera, mostrar como é que está sendo minha trajetória, então vai ser show de bola. Otacílio, queria que você começasse se apresentando para os smartanos, falando quem é o Otacílio, né? Falar um pouquinho de você mesmo, da sua origem, da sua profissão, né? Pretérita até entrar no mundo dos leilões e depois como você conheceu o mundo dos leilões? Ah, legal. Bom, eu nasci em Nova Lima, né? E aí sou administrador de empresas. E há 25 anos eu sempre trabalhei na área de negócios, né? Há 25 anos atrás eu fui convidado para assumir uma posição em São Paulo, na empresa onde eu trabalhava. E aí fui para São Paulo e continuei nessa área de negócios, continuei focado aí em gerar negócios para as empresas e desenvolvi minha carreira atuando no Brasil inteiro, né? Minha experiência com leilões foi muito interessante, Pedro, porque eu agradeço a oportunidade ao Ricardo Boechat. Eu na época estava em São Paulo no trânsito, a cidade tem muito trânsito, né? Então eu estava no trânsito e aí o Ricardo Boechat soltou uma matéria que foi, falava que as construtoras e os bancos estavam com um volume enorme de imóveis tomados por conta do aumento da inadimplência, isso lá em 2018, né? E isso foi, a hora que eu ouvi isso, eu pensei, poxa, então aí tem uma oportunidade, né? Onde tem problema também tem oportunidade, né? E aí falei, poxa, vou dar uma olhada esse final de semana. Eu estava planejando comprar uma casa em Nova Lima, na minha região natal. Aí falei, poxa, vou comprar, vou dar uma olhada. Quem sabe tem alguma coisa lá, né? E tinha uma casa numa região que eu queria. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e foi super interessante, Pedro, porque eu descobri que a casa estava sendo vendida na venda direta, na venda online, não era venda direta, era na venda online, e que faltavam alguns dias para acabar o prazo do leilão. Aí eu falei, poxa, deixa eu estudar esse assunto. E passei o final de semana inteiro estudando leilão, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com leilão. E foi super bacana, eu tive a oportunidade de arrematar essa casa por um preço muito legal e, ao mesmo tempo, fazer uma reforma, fazer tudo, e a casa ainda vale o dobro do que eu investi. Então foi uma experiência muito bacana. E uma coisa que eu achei super interessante também, quando eu cheguei na casa, né? Era uma casa em condomínio e tal, então tinha algumas dificuldades de acesso. Quando eu consegui acessá-la, eu descobri que a casa estava desocupada. Opa, aquele receio da desocupação, então foi bom. Então foi super interessante. E eu comprei sem ver a casa, porque era uma casa em condomínio, eu não teria acesso. Mas eu chequei referências a respeito da região que eu já conhecia e só tive notícia boa. Então, foi onde eu optei por fazer minha primeira arrematação.
Que bom, conseguiu assim lá, né, mais de São Paulo, né, fazer a arrematação de volta na cidade natal, ter aquela experiência que todo mundo tem na primeira de ficar receoso com a desocupação, acabou que não foi um problema. Então acabou tendo a primeira arrematação já bem sucedida. Essa casa aí você comprou para investir mesmo, você não mora nela não, né? Não moro. Hoje você tá morando. Eu moro nela até hoje, Pedro. É isso que eu tinha estava curioso, porque eu sei que planejado. você voltou e está morando em Nova Lima. Eu estava curioso para saber se mora nela ou não. Moro. Eu tinha planejado. A minha família, eu fiquei 25 anos em São Paulo, né? Em 2017, a minha esposa não queria mais ficar em São Paulo. E aí eu vim para Nova Lima, voltei para Minas, e aí fiquei aqui, baseado aqui, né? Organizei toda a minha estrutura aqui, comprei essa casa, fiz a reforma e tal, e voltei a trabalhar em São Paulo. Então eu ficava em São Paulo, ia e voltava toda semana, né? Até o final do ano passado, e foi muito legal, porque a oportunidade dos leilões me proporcionou comprar essa casa, conhecer o mundo dos leilões, e por isso que eu brinco do Ricardo Boechat, que foi uma coisa assim que eu não pensava, não conhecia nada de leilão, e no fundo, hoje, fazendo os cursos, eu descobri que eu dei foi muita sorte, porque eu pesquisei, mas simplesmente li o edital, estudei todos os detalhes do edital, mas eu não conhecia as leis, não conhecia alguns riscos que hoje a gente sabe, né? Mas me chamou muita atenção dos leilões essa oportunidade que eu tive. E eu segui trabalhando normalmente, né, na minha área. Eu era diretor comercial até o ano passado, né? Então continuei desenvolvendo minha carreira. Ô, Tarcísio, bacana, cara, e faz. É a história de muitos dos que entram no leilão, talvez não bem sucedido igual a sua, de ter arrematado a casa que desejava, mas de olhar primeiro para onde está ali sua zona de conforto, para onde está ali sua área de desejo. Poxa, gosto da cidade de Nova Lima, deixa eu procurar na cidade de Nova Lima, é a cidade que eu conheço, eu tenho uma noção de preço, então é normal. Daí, o que é bacana e bonito dessa história é que você, de fato, conseguiu, mesmo ali iniciando, mesmo sem ter grande conhecimento, em uma semana que você falou, né, que tinha ali do cronômetro da venda online rodando, você conseguiu fazer a pesquisa rápido, talvez não tivesse mais preparado igual está hoje para fazer aquela arrematação, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu estou vendo aqui na sua lista, ontem o Otacílio mandou para mim. Essa então é a casa de Nova Lima que você pagou 420. Isso. Ou essa, né? E ela vale hoje 1,5 milhão, mais ou menos. Olha aí. Sensacional, né, gente? E ainda poder morar na casa que arrematou. Isso aí é para começar, Otacílio, com o pé direito, né? Muito bacana. E aí me conta. Bom sinal, né, Pedro? Excelente sinal. E aí me conte, aí você estava ali na correria da vida de executivo e tal, e daí teve um lapso até você tomar a decisão, tipo, não, agora eu vou começar a estudar leilões de fato e tal, foi logo imediato, como que foi essa história? Não, isso foi em 2018, eu segui na minha carreira, né, e aí quando foi agora, no final do ano passado, quando eu saí da empresa em setembro, né? E aí voltei, trouxe as minhas coisas e me estruturei aqui. Continuei morando em Nova Lima. Eu morava aqui só no final de semana. Durante a semana eu passava em São Paulo, né? Fazia isso toda semana, ponte aérea e tal. E foi muito legal para mim, porque quando eu resolvi ficar aqui, eu pensei, poxa, o leilão pode ser uma boa oportunidade. E aí comecei a pesquisar quais eram as oportunidades de leilão que tinha. E aí foi onde eu descobri a Smart. Aí foi super legal, né? Porque eu fiz do zero arrematação no início do ano, em janeiro, né?
E aí já comecei arrematando e tal, e depois fiz a mentoria estou fazendo a mentoria dos tubarões também, né? Pô, bacana. Justamente para dar toda a base teórica para essa transição de carreira, né? E estou super feliz com os resultados que eu venho alcançando. Sensacional, Tacílio. Galera, então vejo, o Tacílio se deparou, né, por conta, igual você falou, do saudoso Ricardo Boechat, né, aquele tremendo jornalista lá da Band, que, né, já se foi, mas por coincidência ali, você ouviu falar dos leilões. Naquele momento específico, você deu uma pesquisada, olhou, comprou a casa que mora hoje, gente. Isso aqui, ó, 6 anos atrás, comprou a casa que mora hoje. E depois, aí sim, na hora, no momento mais tranquilo de carreira, né, pensando em focar em novos negócios, aí o Tacílio decidiu ali, de fato, começar a fazer do leilão algo recorrente, né, Otacílio? Que hoje os esmartanos fazem muito bem e o Otacílio vai mostrar aqui hoje para a gente os resultados dele de compras com consistência. Porque o que a gente fala é o seguinte, a partir do momento que você se depara com um dos leilões, vê que é rentável, vê que sabendo o que você está fazendo é seguro, não existe um investimento com risco-retorno, com essa combinação. Então, o que vale a pena? Pô, em vez de comprar uma ocasionalmente, começa a fazer fileira, começa a arrematar vários. E aí que o Otacílio virou e falou assim, ó, em 5 meses eu já enfileirei aqui algumas boas arrematações, então a gente vai escutar essas histórias aqui. Diga aí, deixa eu ver aqui, eu acho que foi Primeira foi em Porto Alegre. É isso, tá aqui tá em lista, na fila aqui, né? Ordem cronológica. Primeiro, aí eu achei legal, já saiu lá para o sul, Porto Alegre. Conte dessa pra gente. Essa foi muito interessante, porque logo no início do curso, né, a gente escuta a seguinte recomendação: comece pelo extrajudicial e procura lá na venda direta, tem sempre algumas oportunidades, né? E eu estava no carnaval, e aí falei, poxa, deixa eu garimpar aqui agora, e a minha filha num baile e tal, de bailinho de carnaval, aquelas matinês, e aí eu comecei a olhar e vi que tinha uma oportunidade de um apartamento interessante em Porto Alegre. Falei, poxa, legal, era só clicar e comprar, era venda direta online. Aí voltei para casa, fiz a análise da forma como a gente já sabe, né, olhando lá os aspectos, todos os aspectos de riscos e também de valorização do imóvel, potencial de imóvel para ver a viabilidade financeira. Fazia sentido, e aí eu comprei esse apartamento em Porto Alegre. Foi muito interessante, o valor de arrematação desse apartamento foi 94 mil. Foi muito interessante. Quando eu demorei mais ou menos uns 15 dias para conseguir contato com quem estava lá, né? Porque o condomínio, por mais absurdo que seja, o condomínio ele não me dava acesso às informações. Eu mandei a documentação, comprei sozinho, tá, Elisa? E aí o condomínio não me dava acesso a nenhuma informação que eu queria, então ele não me ajudava. Eu falava, poxa, eu sou o novo proprietário, vocês não estão me ajudando. E aí procurei as informações e eu descobri que o ex-mutuário não ocupava esse imóvel, né? Ele já tinha vendido através de um contrato de gaveta e tinha uma mulher morando na casa. Aí eu entrei em contato com ela. Ela me falou assim, Otacílio, você fica tranquilo, eu vou sair e tal, mas tem uma coisa, lembra que era em fevereiro, né, que eu comprei o apartamento. Consegui contato com ela em março, logo no início de março. Aí eu falei, tudo bem, eu queria ver, fazer uma negociação amigável com você, onde eu te ajudo para que você possa deixar o imóvel e tal. Ela falou, não, eu deixo, tranquilo, só tem uma coisa, eu gosto muito da região, eu não vou deixar o apartamento esse ano, então a gente combina para o ano que vem. Eu falei, não, eu sou arrematante profissional. Eu sou arrematante profissional, não vou fazer isso. E aí começamos a conversar e foi muito interessante que eu descobri que
que ela não tinha relação nenhuma com o imóvel, ou ela invadiu ou fez algum contrato de gaveta que ela nunca me mostrou, entendeu? E aí fizemos lá uma negociação, porque ela reformou o apartamento inteiro, Pedro. Então ela rebaixou o teto com gesso, pôs faixa de LED na sala, estruturou o apartamento inteiro e pôs armários, fez uma série de investimentos, o que é muito bom, né, para valorizar o imóvel. E aí agora eu fiz um acordo com ela onde eu esperei esse período, né, que foi crítico. Eu acho que a gente também tem que ter muita sensibilidade com as pessoas, com esse período das chuvas, as perdas que houveram, que foram bastante significativas lá em Porto Alegre. E aí, por conta disso, eu esperei mais de um mês para que ela pudesse se organizar e tal. E aí ela está deixando o imóvel agora no final do mês. Então, o combinado com ela é que ainda em julho ela sai. E o imóvel então fica numa área que não foi afetada pela enchente? Não foi afetada. Ela já fez a reforma para mim, né, Pedro? Então, tá bom, né? Exato, eu não vou gastar com emissão na posse, a reforma será muito tranquila. E aí a expectativa é que eu já coloque a venda ainda em julho agora. Você arrematou por 94 e espera revender por quanto? Na faixa de uns 180, 190 mil. Até é importante, né, o governo agora, quem tem apartamento lá no Rio Grande do Sul, o governo está fazendo a recompra de imóveis na região. Então, tem uma oportunidade. Você cadastrou lá? Ainda não, porque eu estou fazendo... eu preciso ter a matrícula no meu nome e todas as certidões negativas de débito, né? Então eu estou nesse processo de regularização da documentação. Demorou mais um pouco, acredito que por conta da catástrofe que aconteceu lá, mas até o final do mês já está tudo pronto. Os cartórios ficaram todos fechados. Exato. Então realmente lá no Rio Grande do Sul as coisas foram mais lentas aí nesses últimos meses. Mas uma baita arrematação de 94, né, para revender aí por 180. Detalhe, fale para o povo aí, foi à vista ou foi financiado? Foi à vista. Show de bola. Gente, eu já fiz a transição de carreira, né, Pedro? Então, a maioria dos imóveis eu tenho comprado à vista ou cotizado com outros sócios, e aí eles fazem um financiamento em nome dele e a gente faz aquele contrato de cotização e está tudo certo entre a gente. Ótimo, isso é importante, gente, a gente tocar nesse assunto, que é o seguinte, dentro da Smart a gente vai tendo parcerias, cotizações, e tem pessoas que tenham renda formal, né, contra cheque e tal, elas conseguem ter crédito mais fácil. O Otacílio ali, por exemplo, que tem dinheiro guardado e que está ali ganhando dinheiro, comprando e revendendo imóvel, infelizmente a Caixa tem um ano, mais ou menos, que ela deixou de considerar o ganho de capital na compra e revenda de imóvel como fator de avaliação para crédito. E aí, não é que você vai ficar fora disso. O que acontece? Você ou arremata à vista, cotizado, ou quando é financiado, você encontra um parceiro que tenha crédito. A gente sempre fala lá na comunidade que crédito hoje em dia está valendo mais que dinheiro, né, Otacílio? Crédito é dinheiro, é isso aí. Então a gente une os momentos, né, Pedro? Porque o dinheiro não é infinito, então a gente aproveita essas oportunidades para poder fazer negócio. A essência é que a gente consiga arrematar boas oportunidades, né? Então, trabalhando junto com os smartanos, e isso é um negócio super legal que dá capacidade de operar com arrematação a nível nacional, né? Então, a gente hoje arremata no Brasil inteiro. E eu comecei, inclusive, fora, né? Como fiz a primeira arrematação na minha cidade natal, e depois disso já fui para o sul e passei o sul inteiro arrematando. Show de bola, é isso aí. Ô galera, é o seguinte, eu vi o Abimael perguntando se quando o digitalista recebe
a lista de imóveis porque não recebeu. Recebe, Abimel, só que é só no seu inbox do Instagram, deixa para ir lá depois da live, senão você perde o conteúdo. Outro recado, tô vendo que tem gente fazendo perguntas para mim e para o Otacílio, aqui no comentário normal. Coloquem, por favor, naquele balãozinho que fica no canto inferior direito, balãozinho de interrogação, que aí fica mais fácil de eu do Otacílio vermos lá, aí eu destaco a pergunta e a gente faz da resposta, tá bom? Vamos lá, Otacílio, a gente falou desse imóvel em Porto Alegre, e aí você continuou lá no Sul, aí gostou lá do Sul. Continuei no Sul. Na verdade, eu procuro, né? Oportunidade no Brasil inteiro, né, Pedro? Mas a questão é que surgiu uma oportunidade lá. Eu continuei garimpando e na semana seguinte a essa arrematação houve uma oportunidade de arrematar uma casa em Palhoça, Santa Catarina. É uma região que tem um potencial muito grande de valorização, né? Ela vem crescendo muito, se desenvolvendo rapidamente. E aí, por conta disso, eu achei super interessante a oportunidade. Essa arrematação foi uma casa em Palhoça que foi cotizada. Ela aí mostra o poder da comunidade, né, dos esmartanos. E eu cadastrei essa casa lá no Smart Match, que é o aplicativo da Smart. E aí acabei conhecendo o meu sócio local, ele mora lá na região e ele estava interessado na casa. Aí eu falei, poxa, nós podemos disputar ou arrematar em conjunto. E aí acabamos combinando a atuação conjunta nessa casa. Foi super legal. Fico feliz saber do Smart Match funcionando, então, que bom. Foi. Funciona super bem e foi muito legal porque eu nunca havia tido contato nenhum com esse esmartano lá. Ele também nunca tinha cotizado, eu também não. E aí foi a nossa primeira experiência e tem dado muito certo, tá? Foi uma oportunidade bacana, a arrematação, ela tinha uma margem, era uma casa boa, recém-construída, e a margem é muito boa, né? Essa casa nós arrematamos por 210 mil, aí tem todas as despesas, o custo total, né, de aquisição é em torno de uns 260 mil, mas o valor de venda é em torno de 400, então é uma casa muito boa. Tá, Caramba, cobraria ainda 140 mil reais aí de lucro depois, aí tem que abater imposto de renda, mas é um retorno excelente aqui, ó, 40%. Esse vocês fizeram à vista também, foi? Não, esse foi financiado em nome do meu sócio. Foi uma arrematação do Santander e nós demos 20% de entrada e financiamos o restante. Então, uma questão interessante. Diga. Nessa... Oi? Diga. Não, o que eu ia falar então que foi 210 mil de valor de lance, mas então 42 mil de entrada, de fato, né? Isso. E aí, o que foi legal, né, nessa casa? A casa ela está ocupada, né, pelo ex-mutuário. E ele falou, olha, não tem nenhuma hipótese, eu não quero conversar com vocês, já toma logo o contato do meu advogado, eu não vou conversar com vocês. E aí eu falei, pô, legal, então pelo menos ele já se posicionou, né, porque não vai ficar nos enrolando. Aí já fizemos o contato, já providenciamos a emissão de posse, e a gente inclusive espera que seja deferida aí nos próximos dias, né? Já está andando bem, e aí como ele não quis acordo, aí agora ele está querendo contato, entendeu? Então nós estamos esperando que a emissão evolua já para a gente resolver e fazer o jogo vira de lado, galera. Olha que legal esses relatos aqui do Otacílio sobre o imóvel em Palhoça. Primeiro, gente, legal como que foi originado a parceria. Ela foi dentro da comunidade Smart. Vários smartanos ali se juntam para comprar imóvel em conjunto. E aí toda turma nova, o pessoal fica ansioso, falando assim, poxa, mas como é que eu vou fazer? Tem um grupinho só para cotizar, tem isso aqui. A gente fala, gente, calma. Naturalmente, as cotizações vão surgindo.
A gente cria um ambiente propício para isso. Seja dentro do núcleo operacional da mentoria ali, que as pessoas, os smartanos, eles garimpam junto imóveis, fazem a viabilidade em conjunto e alguns ali, né, fazem a análise do mesmo imóvel e passam ali trocar um inbox, seja através do Smart Match, que, para fazer uma analogia para vocês, quem é da época do aplicativo de namoro aí, é o Tinder dos leilões. Ali, no Tinder, você está interessado numa pessoa, a pessoa interessada em você, aí dá um match. Ninguém fica sabendo enquanto não acontece o interesse mútuo. No caso, é o Tinder dos leilões. A pessoa está interessada no imóvel, você está interessado no imóvel, dá um match. Ela não fica sabendo que você está interessado naquele imóvel sem também estar interessado no imóvel. Só acontece quando tiver um interesse mútuo. E eu fico feliz de saber que o Otacílio conseguiu dar um match com esse sócio lá de Palhoça e estão indo para frente aí com essa sociedade. E é importante, é uma das engrenagens da comunidade Smart. Fora isso, o Otacílio está falando, antes um imóvel estava desocupado, o outro desocupação amigável, o terceiro desocupação através da emissão na posse. Se a pessoa não quiser conversa, falar que não vai desocupar, você tem os argumentos para tentar convencê-la, mas se não quiser, você distribui a ação de emissão na posse, a justiça está a seu favor. Em geral, até acontece isso que o Otacílio falou, o jogo muda, daí a pessoa vem atrás procurar, não é isso, Otacílio? É isso aí. E é interessante, Pedro, o poder da comunidade, né? Eu tive uma outra casa que eu arrematei, logo na sequência também, eu arrematei uma casa no Paraná. Eu tinha dado match com o Érico, né, o meu sócio aqui em Belo Horizonte. Nós estávamos avaliando uma casa e acabamos não arrematando, porque a gente havia definido uma estratégia, tinha combinado lá como seriam os lances e tudo, qual seria a nossa estratégia do leilão, e o imóvel passou muito desse valor, então nós optamos por não arrematar. E no dia seguinte, ele me liga, eu estava no aeroporto, estava viajando, e ele falou, poxa, tem uma oportunidade aqui, assim, assim, assado, lá no Paraná. Vamos entrar? Aí eu falei, me manda o link que daqui a 15 minutos eu tenho o voo. E aí ele me passou os dados rapidinho, eu fiz a análise, eu olhei a região, vi que tinha um potencial de valorização da casa, estava adequado da forma que eles tinham feito os estudos, o risco, ele é advogado, então ele já tinha feito toda a análise jurídica, e aí eu falei, legal, vamos arrematar sim. E aí entrei no avião, quando eu cheguei lá no destino, a casa já estava arrematada e foi uma arrematação super legal. Bacana. Qual cidade? São José dos Pinhais, no Paraná, né, na região metropolitana de Curitiba. Tá? É uma casa... 287 mil de lance. Oi? 287 mil de lance é essa? Sim, exatamente. É uma casa que foi super legal. A nossa expectativa, quando arrematamos, o plano inicial era arrematar por 287 e vender por algo em torno de 500 mil, entre 500 e 600 mil, que era a avaliação inicial. Mas ficou uma suspeita, mas que a gente não teve muito tempo para avaliar, né, de que essa casa poderia valer mais. E aí começamos a negociação para desocupação da casa. Foi muito interessante porque a ocupante, que é a ex-mutuária, era muito evasiva, então a casa estava habitada, mas assim, tinha muita dificuldade de contato com ela. Ela não... Você conversava sobre a desocupação e ela combinava uma coisa, depois voltava atrás, a gente percebia que ela estava muito insegura para concluir o processo, né? E aí ela não queria sair da casa de jeito nenhum, não passava as informações também, não nos deixava ter acesso à casa, mas um belo dia ela resolveu sair. E aí foi super interessante para a gente, porque quando entramos na casa, fizemos um acordo, demos um valor para ela para que fizesse
a desocupação, ela fizesse a mudança, todo o processo numa boa. E foi muito legal porque quando ela saiu, nós vimos que a área da casa era maior do que a área que ela tinha, que estava na matrícula. Isso foi muito legal, porque a gente conseguiu ver, a partir disso, uma grande oportunidade de reposicionar esse imóvel numa condição de melhor rentabilidade, né? E aí nós definimos, a partir do momento em que ocupamos o imóvel, que teria espaço para fazer um investimento em torno de 120 mil na reforma, tá? E posicionarmos a casa, ao invés de 500 e 600 mil, ao invés de fazer isso, posicionar em 850. Ou seja, nós gastaríamos aí, investiríamos, né, cento e poucos mil, e o retorno seria o dobro. Custo total de 433, estou vendo na sua planilha, e retorno de 850. Exato. O dobro, gente. Líquido depois de imposto de renda, corretor, 353 mil no bolso que vocês projetam. Exato. Sensacional, galera. Essa foi uma oportunidade super 82% de ROI. E são coisas que só os imóveis nos proporcionam, né, Pedro? 82% de retorno é difícil encontrar em qualquer outro mercado, e com segurança. Vamos lá, essa foi extrajudicial, também à vista, financiada? Essa foi à vista. À vista. Aí e foi cotizada também, né? E aí o Otacílio foi cotizou. E você falou o nome do Érico, fico até feliz. Érico, gente, é um colega meu de trabalho, né? Que eu fui ficar sabendo dessa história depois, que ele estava cotizando com o Otacílio, que ele estava fazendo resultado. Eu não sabia que imóvel era concreto, qual que era o valor de lucro absoluto, qual é o valor do retorno. Então eu fico feliz que os dois se encontraram dentro da comunidade. Você já conhecia o Érico antes ou foi dentro da comunidade? Não, conheci na comunidade. No Smart Match, nós avaliamos um outro imóvel. E aí não conseguimos arrematar, mas foi legal trabalharmos juntos, né? A gente se identificou nesse negócio, fizemos análise expressa lá do imóvel anterior, foi muito legal, cada um fez muito bem a sua parte. E a partir disso decidimos que tinham outras oportunidades que a gente poderia buscar. Olha só, fico feliz então. Mais um resultado Smart Match fez o contato. Depois, gente, poxa, aquele imóvel inicial do contato acabou indo, nem a toda a arrematação que a gente acaba sendo bem sucedido. E aí, continuou o contato para um segundo imóvel. E aí o detalhe também dessa história, que é bom a gente ressaltar, é que no primeiro match daquele imóvel anterior, que o Otacílio falou, ele arranjou um parceiro em Palhoça, um parceiro da região. Este agora, em São José dos Pinhais, e o Érico também está aqui, né, em Minas Gerais. Exato, está aqui em BH. Então, o Otacílio e o Érico, aqui de BH, arrematando imóvel à distância lá em São José dos Pinhais. Já começaram a reforma? Estão preparando ainda? Já. Foi muito legal isso, Pedro, porque a gente descobriu, né, quando tomamos posse da casa, descobrimos que a casa era maior e que mesmo a consolidação da propriedade tendo acontecido há mais de um ano, a ex-mutuária continuou fazendo a reforma do imóvel, você acredita? Caramba. Ela perdeu a casa e continuou mexendo lá. E aí foi interessante para a gente. Tem gente que de fato não entende o que está acontecendo na vida, né? Você reformar um imóvel que você deixou de pagar o financiamento, mas é a desinformação, né? Você não tem informação, é muito caro. Vamos, antes de passar para o próximo imóvel, vamos ver alguma pergunta. Esse imóvel foi cotizado em 2 sócios, Cíntia Murtos, sim, nesse caso foi o Otacílio e o Érico. Tem mais outros 2 sócios, tá? Que tem uma participação, outros 3 sócios que têm uma participação pequena e que
tinham interesse, nunca tinham arrematado, e aí o Érico os conhecia e aí convidou para entrar nessa cotização, mas eles têm uma participação bem menor. Ah, bacana. Andréia, sou advogada e quero começar pelos leilões judiciais seguindo o ensinamento das aulas. Vocês acham melhor começar pela venda direta, já que não tem experiência em leilões, ou não? É uma zona de conforto, André. Às vezes as pessoas começam pela venda direta porque a Caixa dá uma série de garantias. Não preciso preocupar com o IPTU e condomínio que eu pago. Mas se você tem um conhecimento, você pode começar pelo tipo de leilão que você quiser. Você já começou, né, querendo ou não, a gente fala, não precisa ser advogado. Mas se for advogado, algumas terminologias vai ser mais fácil. Já começou com um passinho à frente. Adquirindo conhecimento, pode começar com os judiciais sem problema. Vamos ver aqui, isso aqui, o Neuber perguntando, como é feito o contrato de cotização, tendo em vista que o financiamento é feito em nome só de uma pessoa? Ótima pergunta, os smartanos, quem está de fora fica em dúvida, até smartanos fica em dúvida. Galera, existe um contrato particular que você pode fazer entre as partes. Você não indo para a matrícula do imóvel, você não tem aquela imóvel, a propriedade dele vai ser só de quem está na matrícula. Então, erga omnes para terceiros, você é o proprietário, é só quem está na matrícula. Mas pode existir um contrato particular de cada um falando, aqui cada um tem uma cota de tal. Nesse caso daí, Otacílio, se você puder falar para a gente, foi todo mundo para a matrícula, foi um só Não, e o resto? Só uma pessoa. Foi só nessa casa, foi só o Érico. Ele tinha feito a arrematação, ele tinha dado o lance, e aí nós fizemos um contrato em paralelo e fizemos a arrematação, está todo mundo seguro em relação a isso, foi tranquilo. Deixa eu explicar algo para você, gente. Às vezes o pessoal fala assim, o mais seguro de tudo é ficar todo mundo na matrícula. Vamos lá, 4 pessoas na matrícula. Em termos, por quê? Se alguma coisa acontece com um desses 4, um divórcio ou um infortúnio, um falecimento, né? O imóvel tem 4 vezes mais chance, ou dependendo 8, se tiver cada um for um casal, de ficar embarreirado ali durante algum tempo, até fazer um inventário, uma partilha. A partir do momento que só uma pessoa ficou na matrícula, esse risco está diminuído por 4. Então tem um contrato particular. Claro que aí tem, mas o imóvel pode ser penhorado por uma dívida. Mas isso, gente, a gente vai fazendo contato ali na comunidade, vai vendo com quem você está mexendo, né? E aí você vai refinando. Um contrato particular é uma ótima solução, essa que o Otacílio chegou. Como funciona essa participação menor? Pedro? Uma questão interessante também, né, é que não são contratos que vão vigorar por um prazo muito longo, né? O nosso negócio é o giro rápido, né? Então são arrematações onde desde o processo de arrematação, documentação, reforma, tomar posse, reforma e venda do imóvel, vai girar algo em torno de 6 a 12 meses normalmente, salvo imóveis mais caros que passam de 12 meses. Né? Então são contratos rápidos. Então, por conta disso, o nosso papel também é de aprender a ter as coisas como processos mais simples, para que a gente simplifique e ganhe essa velocidade, né? Para não ter esses outros problemas que você acabou de comentar. Perfeito. E é o Gabriel perguntando se tem exemplo de contrato particular? Tem. Lá na comunidade Smart, todo smartano tem acesso a minutas de contratos e tal. Então, tem lá um modelo. Cada um pode adaptar, fazer o seu da forma que quiser, mas tem lá um modelo para os smartanos. Ô Tacílio, e qual o próximo imóvel que você quer falar para a gente aqui da história dele? Aí, uma coisa, só para fechar aí essa questão lá de São José dos Pinhais, né, que foi interessante, que a partir desse reposicionamento, então pesquisamos as casas que tinham na região e a gente viu que conseguiria fazer uma venda muito, muito mais interessante, né? E aí também revimos os investimentos de reforma. Inicialmente era para gastarmos em torno de R$30 mil na casa, e aí o valor da reforma subiu para 120 mil.
Entendi. Então, Aí ali, de toda forma, já está aqui nas suas contas já está esses 120 na mil. conta aí nós teremos aí, a expectativa é que seja 80% de margem, mesmo com esses ajustes aí do orçamento. Aí a Isso próxima aí, 350 foi mil de lucro líquido. 350 líquido. Antes da gente passar para a próxima, eu destaquei aqui, esqueci, a pergunta da Cíntia Murto. Como funciona essa participação menor na cotização? Quer explicar, Otacílio? Sim, claro. O importante, Cíntia, é que a gente, independentemente do momento, né, cada um, dependendo do seu momento, ele vai ter mais ou menos dinheiro, né? Mas uma coisa que a gente sempre combina é que a reforma envolva pessoas que possam efetivamente trabalhar, né? Então, o que nós olhamos? Qual é a contribuição que cada uma dessas pessoas podem fazer para que a gente consiga evoluir no trabalho. E com isso diminua a carga de trabalho de todo mundo, né? Então a gente divide essas responsabilidades, cada um tem o seu papel, mesmo que a pessoa tenha 5% no imóvel, ela tem coisas para fazer, e aí é combinado entre a gente esses papéis, as responsabilidades, e também temos reuniões de acompanhamento do resultado e da evolução da obra, entendeu? Então foi muito interessante. Perfeito, galera. Isso aí que o Tacílio explicou é legal, porque arrematante bom tá sempre ali oscilando entre ter dinheiro do bolso e não ter, porque você está sempre aplicando o máximo que der de dinheiro nos leilões. Aí tem época que você está totalmente aplicado, e aí você não pode entrar, ou tem que entrar numa cotização com um percentual menor, e tem época que, opa, acabei de vender o imóvel aqui, estou com o dinheiro em caixa para poder participar com um montante maior. O que importa do censo da comunidade Smart é que, independente se entrou com pouco ou com muito, a ideia é que todos contribuam. Não é isso, Otacílio? Exato. E tem um outro ponto, assim, aqui, gente, não falta, na comunidade, não vai faltar dinheiro ou crédito para que a gente viabilize as operações. Então, por isso que é importante que a gente defina os papéis. Ninguém aqui vai ficar carregando as outras pessoas nas arrematações. Nós trabalhamos em conjunto para ter o melhor resultado. E aí, olha o que cada um é melhor. Tem gente que é arquiteto, tem gente que é advogado, tem gente que é comercial. E aí, cada uma dessas pessoas vai cuidando de uma etapa dentro do processo que vai da arrematação até a venda do imóvel. Perfeito. A galera chega muitas vezes falando assim, chegou? Não, eu tenho dinheiro. Dinheiro, no final das contas, às vezes falta um pouquinho para a gente ali que está alocado, mas você tem parceiros bons que vão contribuir e que também tem dinheiro. Então, ter apenas dinheiro ou crédito não é o suficiente. Você tem que se tornar interessante para a cotização. Mas diga, Otacílio, vamos para o próximo imóvel aí. O próximo foi uma oportunidade que teve, tão logo eu entrei na mentoria dos tubarões, houve a cotização para arrematação do terreno de Eldorado do Sul. E aí foi super interessante, tanto pela rentabilidade, né, porque é um terreno muito bom, de 85 mil metros quadrados. Eldorado do Sul é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, e muito interessante, né? E é um terreno que, pela dimensão, né, 85 mil metros quadrados, permite que a gente faça uma série de coisas diferentes. E aí nós fizemos essa arrematação cotizada entre vários esmartanos. Então foi aí até uma forma diferente de fazer a arrematação, né, que foi feito através de um fundo, e para que a gente possa viabilizar o negócio e ter uma margem muito boa também nessa arrematação, né? A expectativa, o investimento inicial nesse terreno foi de 4 milhões de reais, cotizados aí pelos esmartanos, e a rentabilidade aí, se a gente conseguir vender, obviamente, foi até um ponto legal antes de falar da venda. Esse terreno, como houveram as chuvas na região, e Eldorado do Sul foi uma cidade que foi profundamente afetada
por todas aqueles alagamentos e tal. E esse terreno era um clube da AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, né? Então tinha lá uma infraestrutura, casa, galpão com ginásio, campo e tal. E como esse terreno não foi alagado, foi até uma coisa muito legal que nos deu o maior prazer em poder proporcionar isso à população local, onde nós amparamos mais de 300 pessoas, permitimos que o nosso galpão fosse usado para acolher a população da região. Então foi um negócio isso aí foi super sensacional. legal. Essa arrematação, ela, óbvio, né, gente? Aí tem um nível de complexidade maior, não são 2, 3, 4 pessoas arrematando. São várias. Então a gente estrutura uma operação para smartanos comprarem em conjunto quando é um imóvel de um valor maior. Esse imóvel arrematado por 4 milhões, possivelmente a gente pode revendê-lo ali por 10 milhões, 8 milhões. O imóvel vale muito dinheiro. Agora, enquanto isso, o imóvel serviu de abrigo para as pessoas que estavam sem casa lá em Eldorado do Sul. Então foi também um fator legal. Você vê que os leilões, muitas vezes, eles têm esse fator social. As pessoas às vezes falam assim, poxa, mas vocês não têm dó de comprar e tal. Esse caso aí era até de uma associação, não era nem de pessoas comuns. Mas você pode ajudar o ocupante a sair de uma forma digna, você pode reposicionar o imóvel e dar função social para ele, às vezes o imóvel que estava desocupado. Então, tem sim esse lado do social dos leilões, né, Otacílio? Exato. E a gente sempre ajuda, né, Pedro? Eu acho que essa é uma questão que nos deixa com a consciência muito tranquila, né? Porque nós sempre procuramos ajudar as pessoas, temos muita empatia com o momento que ela está vivendo, né? E por isso que a gente ajuda na desocupação. Se ela fez algum investimento que proporcionou uma valorização lá do imóvel e, por exemplo, instalou armários planejados, a gente procura comprar, porque o armário planejado não vai servir provavelmente para o próximo imóvel para onde ela está indo, então a gente sempre procura ajudar a população como uma forma de apoiá-los nesse momento de transição deles, né? Perfeito. Otacílio, para a gente encerrar, eu queria que você falasse do imóvel aqui em BH. Se você quiser citar algum outro também, fica à vontade. Mas porque eu estou combinando com o Otacílio da gente ir lá visitar o imóvel, conhecer, aproveitar que está aqui na região, filmar lá, ver a arrematação do Otacílio. Vai ser uma reforma rápida, né? 2 semanas você falou. Sim. Que deve estar pronto. Esse foi interessante, né? Porque eu fiz a arrematação do imóvel de um apartamento aqui em Belo Horizonte. Esse apartamento eu não cotizei, eu arrematei sozinho e à vista, né? E aí foi uma oportunidade interessante porque foi mais difícil falar com o síndico do que tomar posse do imóvel, né? Então eu conversei bastante lá, consegui acesso, me cadastrei no condomínio e tudo mais, e quando eu entrei no imóvel, até o síndico, demorou 1 mês para o síndico autorizar o meu acesso ao imóvel. Eu falei, poxa, deve ter algum problema grave e tal. Quando eu cheguei lá, o imóvel estava desocupado e nunca havia sido ocupado, desde quando ele foi vendido pela construtora há 7 anos, o imóvel estava como entrega o imóvel na planta, entendeu? Então, só que é um imóvel da Tenda, e aí esse apartamento, ele está muito bem localizado, perto da PUC, no São Gabriel, a PUC faculdade, né, no bairro São Gabriel, aqui em Belo Horizonte. Então, eu falei, poxa, tem uma oportunidade interessante aí de arrematação. E aí arrematei por 108 mil esse apartamento, e aí faço uma reforma bem rápida, porque tem que colocar o piso, vou pintar novamente o imóvel, porque as paredes ficaram amarelas, aí eu vou colocar uma tinta de qualidade e colocar tudo branquinho para ficar mais bonito. Vou arrumar
alguns problemas que houveram na construção do imóvel, então o banheiro, os azulejos soltaram, então foi um negócio bem simples assim de ser feito, mas que tem que ser feito, né? Porque senão a Caixa não aprova. Tinha alguma infiltração também, que era problema de acabamento deles. Mas o investimento total nessa reforma, só de mão de obra, por exemplo, tem gente que fala assim, não dá para reformar com pouco dinheiro. Nós vamos gastar R$2.000 de mão de obra. O investimento total entre material e tudo vai dar R$7.000 na reforma desse apartamento. E aí a expectativa, o custo total de aquisição dele ficou em 120 mil por conta de documentação e tudo mais. E eu vou vendê-lo por 180, talvez até 190 mil reais. Né? Então, vai dar uma margem de mais de 40% e um giro super rápido. Eu comprei o imóvel em abril, já tomei posse, já estou reformando e na próxima semana ele já fica pronto. E aí, então, em menos de 6 meses, eu já consigo aí resolver todas essas objeções e espero ter vendido o imóvel e com a margem de 40%, né, Pedro? Então, é um negócio bastante interessante. Hoje, esse imóvel exemplifica muito o porquê que as pessoas estão fazendo igual o Otacílio, de fazer uma transição de carreira e se dedicar especificamente a investir em imóveis de leilão. Peguem esse imóvel que o Otacílio arrematou em Belo Horizonte, imóvel de popular, né, de esses prédios, apartamentos de tenda, MRV. Só nesse apartamento, gente, inclusive é arrematado na região metropolitana, que em tese é mais disputado, o Otacílio vai ter em menos de 6 meses 50 mil reais de lucro líquido no bolso, pelo que eu estou vendo da tabela. Exato, é isso aí. Em um único imóvel. A gente já está falando aqui de vários imóveis anteriores que o Otacílio vai fazer lucros. Mas nesse único imóvel, 6 meses, 50 mil reais, divide aí. Gente, vai dar aí um valor maior do que o salário de muito executivo, de muito médico, de muito engenheiro. Então, é essa a lógica. Você aprendeu a fazer, você faz com constância e vocês vêm aí, num único imóvel já dá um salário. Se o Otacílio pegasse 2 imóveis, 2 apartamentinhos, ele está pegando muito mais, mas 2 apartamentinhos desses por ano, já dava um salário ali maior do que muita gente que trabalha 8, 10 horas por dia, que tem que pegar a condução até o trabalho. Então, essa é a lógica do Smartano. Ou alguns outros detalhes desse imóvel. Estava desocupado. Ótimo quando é assim, desocupação rápida, apesar do síndico atrapalhar. Gente, a LGPD é uma ótima questão para proteger os dados da gente, mas tem gente que está levando a interpretação disso para um lado que parece loucura. Não faz sentido nenhum apartamento desocupado e o síndico querer te embarrear ali. Esse é um ponto. Segundo, a Smart fala que muitas das vezes o imóvel está ocupado ajuda, porque você sabe que você consegue desocupar e que imóvel desocupado também deprecia. O Otacílio falou aí, é um imóvel que nunca foi habitado, só que estava há 7 anos fechado. A primeira coisa, você tem que colocar um laminado nele porque a construtora entrega sem. Segundo, a tintura vai ficando velha, às vezes pode ter uma infiltração, não tem ninguém lá para chegar e fazer o reparo e não deixar mofar. Então, não vejam a ocupação como um problema tão grande. Nesse caso, o Otacílio vai pagar só R$2.000 para pintar, para colocar o laminado e acabou. Mas não é um bicho de 7 cabeças e está ocupado também. Eu fiquei feliz aqui porque é uma região, o imóvel aqui na região, o imóvel desse padrão popular e tal, mas que mesmo assim, Otacílio, dá bastante lucro. Esse aí não teve disputa, não teve? Como é que funcionou? Não, Pedro. Tinha um lance, aí eu aguardei o momento certo, né, até o final, e cobri o lance anterior e segui com a arrematação, tá? Ganhei o imóvel. Muito provavelmente quem deu o lance não ficou acompanhando aí. Então o meu foi o segundo lance e eu já arrematei, então foi super interessante. O João
E queria te convidar, Pedro, para visitar esse apartamento, que está perto da gente aqui, para que você possa conhecê-lo. Bom, galera, daqui 1 ou 2 semanas, na hora que terminar a reforma, eu já combinei com o Tarsilo. Nós vamos lá ver esse apartamento de perto, a gente filma, posta no YouTube da Smart para vocês. O João está perguntando aqui, o condomínio estava 7 anos atrasado, esse ônus ficou para o proprietário ou a Caixa pagou? Eu não sei nem se foi leilão Caixa. A Caixa pagou. Pagou, devia R$40 mil em condomínio e ela já quitou. Olha aí, gente. Tá vendo? É uma das vantagens da venda online, venda direta e licitação aberta da Caixa. Existem algumas modalidades. Quer dizer que não vale pegar nas outras? De maneira nenhuma. Só quer dizer que aí você tem que saber se a responsabilidade é sua ou não, colocar isso nos seus cálculos e ver se dá viabilidade financeira ou não. Correto, Tarsilo? É isso aí. E uma coisa legal aqui, Pedro, é que esse apartamento foi na venda online, tá? Que tinha uma pessoa perguntando aí, e foi muito simples, assim, eu entrei lá, eu conhecia a região, falei, poxa, que interessante, vou pesquisar aqui esse imóvel. E aí eu usei uma técnica até que a Raquel tinha, que também é smartana, tinha dado na palestra, que era olhar a data da venda do imóvel e se houve a entrega das chaves, né? Olhar se o ex-mutuário também estava devendo à construtora. E aí foi super legal, que eu vi que o apartamento não tinha sido ocupado. E aí eu comprei para testar essa técnica. Poxa, deixa eu ver aqui se faz sentido, né? E fez total. Agradeço aí a Raquel essa dica que valeu muito para poder fazer essa arrematação e girar rápido, né? Olha aí, e 147 smartanos te agradecem por essa dica também. Gente, parece óbvio que o Tarsilo está aqui, eu e ele batendo papo, descontraído, falando de arrematações sucessivas e tal. Mas tem técnica, mas tem uma análise prévia por trás. O Tarsilo acabou de dar uma para vocês, detectar apartamentos, né, retomados de construtora que a pessoa nem chegou a ocupar. Se a pessoa não pagou, não honrou com a construtora também, muitas das vezes ela nem chegou a ocupar. O Tarsilo acabou de mostrar para vocês uma técnica que provavelmente o imóvel estaria desocupado por conta disso que você fez de análise prévia anteriormente, né, Tarsilo? Eu vi que ele estava devendo à construtora e, portanto, não houve a entrega das chaves. E logo depois ele também passou a dever à Caixa. E quando o imóvel foi a leilão, eu fiz essa arrematação com muito mais segurança. E foi super legal isso, né? Tem outras arrematações aqui, Pedro, porque ao longo do tempo, acho que um ponto muito importante para quem quer realmente trabalhar com leilões é que estude muito, né? Então, não só fazendo os cursos, no meu caso essa fundamentação veio inicialmente através do DZA e depois disso da mentoria dos tubarões, mas que a gente estude muito, porque a arrematação, nós estamos falando de várias oportunidades aqui que trouxeram uma rentabilidade interessante, mas para que eu consiga atingir essa performance, eu tenho que procurar muitos imóveis. Então, a garimpagem consome muito tempo e tem que ter muito conhecimento. Você tem que saber fazer as análises para conseguir fazer boas arrematações. E aí tem um aspecto curioso, Pedro, que eu queria só complementar, é que eu consegui, depois, todas essas anteriores tinham sido extrajudiciais, né? E aí, a partir disso, eu consegui fazer a arrematação judicial. Então, eu fiz uma arrematação no TRT, que é Justiça do Trabalho de São Paulo, de um apartamento lá em São Paulo, aí foi super legal. No TRT tem uma vantagem que você ainda consegue parcelar, então
não tem análise de crédito, não tem nada, você faz o parcelamento em até 30 meses, dá 25% de entrada e parcela o restante. E fiz outras arrematações também, mas uma coisa legal é que, pesquisando o edital desse do TRT, eu também identifiquei a oportunidade de arrematar uns carros antigos. E usei o conhecimento que eu tive na Smart para também comprar esses carros. São carros raros e que eu consegui fazer uma boa arrematação. São um lote com 6 carros antigos. Né? Eu gosto de carro antigo, tenho carros antigos, e comprei 6 de uma vez, porque era uma oportunidade, o preço estava interessante, a avaliação dele estava adequada, e aí fez muito sentido no meu cálculo de rentabilidade. Uma coisa chamou a outra, garimpando o leilão de imóvel, achou esse lote de carros antigos. E eu fiquei curioso, eu vi na sua planilha. Conta pra gente, eu não sei se eu vou lembrar, que eu não sou tão ligado em carro antigo, mas quais são os carros aí? Ô Pedro, são os mais raros, tá? Um SP2, que é da Volkswagen, em 1976, tem um Karmann Ghia conversível, 69, e um Karmann Ghia TC 74, são os 3 mais raros. E aí, como parte do pacote... E aí, como parte do pacote, também veio um Fusca, um Fiat 147 e uma Saveiro. Olha aí, gente. Existe mercado, tá, para ganhar dinheiro. Só correr atrás. Olha aí, esse é interessante, o mercado de carros antigos. E aí, ressaltando também que o Otacílio mostrou aqui a cereja do bolo, que ele tinha feito arrematações extrajudiciais e passou para essa judicial. Imóvel bom, leilão bom, é leilão que dá lucro, independente se é extrajudicial, se é judicial, se é Caixa ou se é outro banco, se é venda direta ou não. Você sabendo o que está fazendo, o que importa é você procurar lucro. E o Otacílio tocou num ponto importante. No leilão trabalhista ou no leilão judicial, você pode parcelar em até 30 vezes, sem juros e sem análise de crédito. Então, quem não está com uma renda formal, pode procurar leilões judiciais parcelados, que é uma forma de não precisar despender de todo o montante à vista. Mesmo sem ter crédito, você consegue parcelar, que aí é outro tipo, não é financiamento, é parcelamento. Otacílio, eu queria te agradecer demais pela presença, pela disponibilidade. Sei que você teve que se organizar. Fica aqui já combinado nossa ida no imóvel lá de São Gabriel. E tá aqui o espaço para você dar seu recado final para os seguidores da Smart. Gente, tá aqui, ó, Otacílio Santos. Digitem depois nessa setinha aqui, clique. Quem quiser, smartando principalmente, quiser fazer contato com o Otacílio, pode seguir o Instagram, porque ali os smartanos trocam figurinha, tá bom? Mas muito obrigado, Otacílio. Legal, obrigado, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aí com todos esses fatos aí. Eu acho que o ponto, uma questão muito importante é a gente aprender, né, e encarar esses desafios. Né? Quando eu me propus a ser um arrematante profissional de leilões e viver disso, e largar a minha carreira executiva, eu estava num momento onde eu morava em São Paulo, queria estar de volta aqui em Minas, queria estar mais perto da minha família, ter mais qualidade de vida. Então, eu comecei a dedicar integralmente, então eu estudava 12, 14 horas por dia, e justamente para aprender leilões rapidamente, tá? E isso foi super interessante. E hoje eu não olho só leilões, o meu foco é arrematar imóveis em uma boa condição, com boa rentabilidade. O foco é o lucro, né? Então a gente olha imóveis em qualquer situação. E o ponto muito importante é que para que a gente faça as coisas bem feitas, né, e tenha segurança onde a gente está colocando o nosso dinheiro, que a gente estude bastante. E agradeço muito
a Smart por tudo que ela me proporcionou sobre essa ótica de me garantir uma boa base para que eu possa fazer essas arrematações com muita segurança, com muita rentabilidade e conseguir viver disso, né? E a minha expectativa para esse ano é que eu já consiga ter uma renda que é bem superior aos meus custos. Eu estou totalmente dedicado a isso, e a partir do ano que vem eu já devo ter uma renda superior à renda que eu tinha na minha ocupação anterior. E eu tinha uma posição importante, né, como diretor comercial de uma grande empresa de serviços. Então, tem muita oportunidade aí para nós. Ótimo, é isso. O conhecimento nunca é demais, a gente tem que correr atrás, né, se esforçar para mudar, né, para conseguir. É um ramo que exige esforço, mas que é muito recompensador, muito frutífero. E nós que agradecemos da Smart, vocês aqui, Smartanos, você, o Tarcísio, está aqui hoje, porque você, durante essa live, você inspirou muitos seguidores da Smart com a sua história, com a sua trajetória de força atrás do conhecimento, de arrematações bem-sucedidas. Então, você também passou conhecimento aqui para vários outros smartanos que já estão na comunidade Smart e estão querendo fazer resultado, e de pessoas que ainda nem smartanos são, que seguem a Smart, são entusiastas, mas que ainda não tomaram a decisão de dar esse passo adiante. Ô Tarcísio, muito, muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto aqui uns dias, então, para visitar o imóvel de São Gabriel. Combinado. Um grande abraço.